entendendo totalmente a vida de Deus, isso faz muito bem para nós, amém? Então eu queria falar que eu fiquei muito agradecida ao Senhor por Ele me conceder essa ida, né? Porque de fato Ele conhece a nossa necessidade e é bênção de Deus, amém, amados? Amém. Se você tiver essa oportunidade, sendo do Senhor, vá, né? Aproveite em nome de Jesus. Aleluia. E eu gostaria de estar lendo a palavra de Deus aqui no livro do Evangelho de Mateus. Se você puder abrir a palavra, Mateus capítulo 14, versículo 22. 14, 22. É aquela passagem muito conhecida que Jesus ele anda sobre as águas, né? Jesus anda sobre as águas, glória a Deus, aleluia. Está lendo aqui para os irmãos, Mateus 14, 22. Obrigada, pastor. Glória a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Santo é o Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esperar, né? Um pouquinho. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Senhor, você está orando, irmãos. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Pai, que nos salvou. É a Tua palavra, Pai, que nos colocou de pé na Tua presença, que nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor, Jesus Cristo. E é através dela, Pai, que nós somos abençoados, nós somos edificados, Senhor. E nós sabemos, Pai, que ela não volta vazia, mas nós recebemos tudo o que ela contém, Pai, tudo da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, do Teu Espírito, porque o Senhor mesmo disse que a Tua palavra não volta vazia. Então, muito obrigada, Pai, porque nós sabemos e cremos que sairemos daqui abençoados por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22, Jesus anda sobre as águas. Está escrito assim, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Oh, glória, esse é o nosso Deus, né? Aleluia. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Aleluias. Glórias e louvores a Ti. Até aqui, irmãos. Amém? Eu vou continuar. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Aleluia. Porque não lê nessa parte que é tão linda também, importante. Então, essa passagem, irmãos, a gente lembra de quando Jesus estava ali com a multidão e que faltou, antes disso acontecer, ele estava com a multidão, estava ministrando e faltou comida, não tinha comida para a multidão. E houve aquele milagre, né, da multiplicação do pão, dos peixes. E
Ali foi um milagre lindo, maravilhoso. E Jesus ele falou, olha, vão para o outro lado do lago, né, o outro lado do mar. E ele não foi com os discípulos, mas ele falou para os discípulos pegarem o barco e atravessarem e ir para o outro lado. Ele ficou ali se despedindo da multidão, né? E a palavra de Deus fala que eles foram para passar para o outro lado da margem, mas talvez ali no meio do mar, no meio do lago, começou aquelas ondas, aquele vento, né? Começou aquela dificuldade, eles começaram a remar. E eu imagino, eu não sei a extensão qual é desse mar, desse lago. Já ouvi dizer que era mais ou menos 11 quilômetros, 10 quilômetros, não sei, de extensão. Talvez ali eles estivessem no meio. Imagina assim a luta, né? Imagina o sufoco. Por que eu estou falando isso também? Porque quando a gente lê essa parte aqui, ó, esse versículo, deixa eu ler aqui para vocês. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, então a quarta vigília da noite é mais ou menos entre as 3 da madrugada até as 6, amém? É mais ou menos esse horário, né? Alguém falou alguma coisa? Eu entendi, olha, eu entendi falar o horário certo. Mas a quarta vigília é esse tempo. Só que quando Jesus ele despediu a multidão, ele foi orar sozinho no monte, isso não era de noite ainda. Então imagina como que o pessoal estava ali, no meio do mar, eu acredito que muito aflito, né? Remando e passando por uma situação que nada acontecia, eles saíram daquele lugar e o Senhor Jesus ele vai até eles, né? Então a gente pode meditar numa coisa, pensar, refletir. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas contrárias, como esse vento contrário, de coisas que nós mesmos causamos, pela nossa própria falta de prudência, né? A nossa vontade própria. Então, às vezes, a gente está passando por uma dificuldade muito grande, porque nós mesmos decidimos a situação, nós não perguntamos para Deus, né? Ou então nós sabemos que não é e fazemos o que não é para fazer. Então, o que eu quero dizer com isso é que tem lutas, tem situações adversas, situações contrárias que infelizmente passamos porque não obedecemos. Então nós mesmos provocamos, né? Então a gente não pode falar que isso é culpa de fulano, de Beltrano, isso é culpa de Deus, é culpa do diabo. Não, muitas vezes somos nós mesmos que provocamos a situação contrária, o vento contrário, a luta, a dificuldade. Mas aqui, quando você lê a palavra de Deus, você vê que eles estavam obedecendo a Jesus Cristo, eles estavam obedecendo ao Senhor, porque o Senhor falou, entra no barco e passa para outro lugar, né? E nós, apesar da nossa falha, eu creio que todos aqui, apesar das nossas falhas, queremos ter uma vida íntegra com o Senhor, queremos agradar o Senhor, queremos sim viver a palavra do Senhor, né? Mas o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes a gente, na nossa caminhada diante de Deus, né? Aprendendo do Senhor, né? Se arrependendo de pensamentos, atitudes, erros, pecados do dia a dia, porque aquele que fala que não peca se torna mentiroso, né? Mas nós não vivemos no pecado, né? Pode acontecer de a gente pecar, mas nós não queremos e não vivemos no pecado. Nós não somos, tem um nome para isso, né? A pessoa que vive no pecado. Mas não, nós temos temor a Deus, nós temos reverência, respeito ao Senhor e à sua palavra, né? Temor não de medo, temor realmente de respeito, de você respeitar ao ponto de se submeter, amém, irmãos? Então nós queremos isso, por que nós não vamos almejar viver uma vida que alegra a Deus, né? Por que nós não vamos, você já parou para pensar nisso? Nós temos que ter essa alegria no coração. Não, eu quero agradar a Deus, eu quero viver de acordo com essa palavra, né? Eu quero sim colocar em prática, eu quero depender de Deus, eu quero estar cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Esse deve ser o desejo ardente do nosso coração, né? Às vezes a pessoa fala, eu quero tanto isso, eu quero tanto... Gente, vamos querer viver essa palavra, colocar essa palavra em prática. Mas o que nós podemos aprender aqui? Que mesmo você buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, cultuando, né? Querendo ser sensível à voz do Espírito Santo, tendo temor a Deus, isso não te deixa imune, livre das lutas, dos ventos contrários, das adversidades, porque eles estavam obedecendo a ordem do Senhor, amém? Então a gente aprende que muitas coisas acontecem
mesmo a pessoa obedecendo. E se você está no caminho do Senhor, né? Claro que está, obedecendo ao Senhor, persista, continua firme no propósito, né? Continua firme na caminhada, porque independente de qualquer coisa, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, né? Mas tem muitas pessoas que pensam: poxa, eu vou à igreja, eu oro, eu faço propósito, eu tento fazer o meu melhor, eu me arrependo, eu isso e aquilo, e eu estou passando por essa luta, eu estou passando por isso. Tem pessoas que pensam assim, irmãos, né? Infelizmente, tem pessoas, irmãos, que culpam situações, falam que é Deus, e acham que é injustiça de Deus, né? Então, a palavra de Deus está mostrando o quê? Que isso não tem nada a ver, irmãos. Isso faz parte da vida, né? Eu não creio que Deus envie certas coisas, mas eu creio que certas coisas acontecem e Ele usa as circunstâncias para nos tratar, trabalhar em nós, nos lixar, seja como for. O Senhor é bom, irmãos. Deus é bom demais. E a gente pode ver, pensando nessa passagem, eu lembrei de uma pessoa. Quem foi uma pessoa na palavra de Deus que sofreu muito, irmãos? Eu acho que juntando aqui as lutas de cada um, eu acho que a gente não passou nem por um tiquinho do que essa pessoa experimentou. É Jó. Jó sofreu muito, não é? Jó, meu Deus, quando a gente lê o livro de Jó, ele perdeu os filhos todos, ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha, né? Ele ficou doente, irmãos, o corpo inteiro, ele sofreu muito. Mas a palavra de Deus, se você ler, você fala que havia um homem, né, que ele era íntegro, né? Vamos ler? Aleluia, glória a Deus. Ele era íntegro. Jó, no primeiro capítulo. Se você achar, pode ler, tá? Glórias a ti, Senhor, santo é o teu nome, Deus. Quem achar, pode ler, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Meu Deus, obrigada. Jó, ele era íntegro, ele era um homem reto, né? E ele era um homem que ele se desviava do mal, ele era um homem que não era corrupto, ele era um homem fiel, digno, ele não vacilava entre dois pensamentos, não, assim, sim, não, ele sabia o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Ele era um homem que adorava a Deus, ele era um homem temente a Deus. E se você analisar, o que ele fez de errado? Ele não fez nada, mas Deus permitiu ele passar por situações. Deus, ele permitiu ele passar por lutas, porque muitas vezes o Senhor nos prova, mas Ele nos prova para nos aprovar, né? Sendo filhos do Senhor não significa que nós não vamos passar por lutas, por tentações, por provações, seja o que for. O Senhor, Ele quer nos aprovar. E a gente percebe, é tão interessante isso. Existem pessoas que murmuram, mas se você analisar, eu escrevi aqui o que Jó respondeu a respeito de tudo aquilo que ele passou, que não foi pouca coisa. Ele fala assim para Deus, ele declara para Deus, apesar de tudo que aconteceu com ele, ele não briga com Deus, ele não fala, não é isso que realmente fica retido no coração dele, mas ele fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Aleluia, glória a Deus, porque ele entendeu que na verdade o Senhor estava com ele, que o Senhor colocava ele de pé, que o Senhor continuava na vida dele trabalhando, tanto que a vida dele mudou, né? Apesar de toda a luta que ele passou, a vida dele mudou completamente. Aquilo que ele perdeu, Deus ele deu para ele, né? Ele refez a sua vida, mas ele sabia que isso era a proeza do Senhor. Né? Então, muitas vezes a gente fala que conhece a Deus, né? Deus, a gente fala que conhece e tal, mas irmãos, a gente conhece a Deus verdadeiramente, eu penso dessa forma, quando a gente passa por luta, porque a gente começa a aprender que verdadeiramente Ele é o nosso amigo fiel, Ele não nos deixa de qualquer maneira, Ele se preocupa comigo e com você. Jesus se preocupa com a tua vida, né? E Deus é maravilhoso. Não precisa abrir, não, eu vou abrir aqui no Salmo 66. Olha que interessante o que o salmista fala. Quando ele vive tudo isso, está escrito assim, Salmo de número 66, no versículo 10: pois tu, ó Deus, nos provaste,
Tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância, né? O Senhor, Ele tem um lugar de abundância para mim e para você. Ele tem um lugar de prosperidade, Ele tem um lugar de descanso, Ele tem um lugar de paz, e Ele tem um lugar para nos abençoar, nós, porque nós com o Senhor, nós vencemos, né? A diferença é estar firme no Senhor ou não, porque a palavra de Deus fala que Ele faz com que o sol nasça sobre o justo e o injusto, não é assim? Deus, Ele fala, nasce sobre todos. E Ele fala essa passagem que é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Glória a Deus. Que fala sobre a casa que é firmada na rocha. Essa casa é a nossa vida, não fala? Estava escrito aqui o trecho, eu não estou achando agora. Mas Ele fala que tem a casa que é firmada na rocha, né? E vem o vento, né? Vem as assolações sobre aquela casa, vem tanta coisa contra ela, mas ela não cai, ela permanece firme porque ela está firmada na rocha. Ou significa que não caiu, porque ela está firmada em Jesus. E tem aquela que não está firmada na casa, que está firmada na areia. E tudo aquilo que passou na casa que é firmada na rocha, passou na casa que é firmada na areia. Só que ela é firmada na areia, ela não teve sustentação. Ela caiu e a palavra de Deus fala que grande foi a sua queda. Então nós temos que entender que tudo acontece para aquele que crê, para aquele que não crê, para aquele que permanece na presença de Deus, para aquele que não permanece. Deus é justo. Deus, Ele permite na vida de todos, amém? Mas existe uma diferença naquele que confia, naquele que permanece, porque ele sabe que no fundo Deus vai dar vitória, porque o nosso Deus, quando nós dependemos do Senhor, se você depende de Deus, meu irmão, se eu dependo do Senhor, Ele nunca perdeu batalha, né? E nós vamos na força do Senhor, aleluia, glórias a Ti. Eu quero continuar lendo aqui um pouco esse texto de Mateus, que nós abrimos. E está escrito assim, aleluia, Pai, glórias a Ti, Senhor. E está escrito assim: e os discípulos vendo andando sobre o mar, vendo Jesus, né, se assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és Tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E disse logo Jesus, vem, aleluia. Irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa palavra, esse verbo vem, eu estava lendo aqui, que no original, no hebraico, significa laredete, descer, vem, ele fala assim para Pedro, vem, desce do barco. Esse desce, que significa isso no original, é descer, é diminuir, estou lendo aqui, é se humilhar, né? Então Pedro, ele teve que sair do barco. Olha que coisa interessante, Pedro, ele teve que sair do barco, e numa situação difícil, com um vento, se não tem nada para onde você ir, qual é o lugar mais seguro? É o barco que você está. Por mais que vá para um lado para o outro, você está dentro do barco, é ou não é? Mas quando Deus, Ele fala, vem, essa palavra, ela está dizendo, venha, desça, se humilha, né? Se submeta. Por que isso? Porque muitas vezes, irmãos, a pessoa fala que crê em Jesus, mas ela está segura nos seus próprios pensamentos, ela está segura naquilo que ela acha que ela deve decidir, ela está segura, vamos supor, naquilo que ela recebe, no nível social dela, né, naquilo que ela aprendeu, ela está segura em tantas coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos oferece. E quando Ele fala, vem, irmãos, muitas vezes a gente está num problema que a gente está lá no ápice, lá
no ponto máximo do problema. E Jesus fala, vem. E a gente tem que largar, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é o nosso porto seguro. E a gente tem que ir para a presença dele e obedecer. Porque quando eu fizer isso, quando você fizer isso, nós vamos andar sobre as águas. Nós vamos andar por cima do problema. Nós vamos andar por cima da situação contrária. Nós vamos andar por cima do vento contrário. Porque nós estamos na dependência daquele que morreu, mas ressuscitou. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Foi Ele que deu um basta para parar o vento, para parar a tempestade. Foi Ele que fez a calmaria acontecer. E é o Senhor, irmãos, que dá um basta nesse vento na tua vida, nessa tempestade, nesse vento contrário. É Ele que faz com que tudo se torne bonança. Por quê? Porque você está dependendo dEle. Aleluia. Porque eu estou dependendo dEle. Eu estou numa situação doída, uma situação difícil, mas o meu Deus é maior do que tudo isso. Aleluia. É maior, né? Por quê? Por que a gente fala doída? Porque quando a gente tem filhos, quando a gente tem uma família, irmãos, quer mexer com o pai, quer mexer com a mãe, mexe com o filho. Vocês que têm filhos, vocês sabem disso, não é verdade? Mas eu tenho um pai que me faz andar sobre as águas. E quando meu pai me faz andar sobre as águas, ele faz com que eu já contemple o meu milagre. Porque se eu já estou andando pelas águas, se eu já estou de pé, orando, me submetendo, querendo fazer a vontade dele, me humilhando, porque eu tenho mais é que me humilhar diante de Deus tão maravilhoso. Irmãos, eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor vai fazer com que eu veja a sua glória na minha necessidade, na tua necessidade, na causa que nós temos colocado diante do Senhor. Amém, amados? Então, creia, irmãos, abre o teu coração, né? Porque assim como eles estavam passando por aquela luta, às vezes a pessoa fala assim, eu estou passando por isso, por aquilo, Deus não está nem aí comigo, Jesus não está nem aí. Ele está assim, ele está de olho, irmãos. Ele saiu de lá, ele veio andando sobre as águas de uma forma linda, maravilhosa, espetacular, que só ele pode fazer, porque ele sabia da situação que eles estavam enfrentando. E Jesus sabe muito bem da situação que você está enfrentando. A única coisa que eu preciso fazer e você precisa fazer, vem comigo. Saia aí desse conforto. Saia aí dessa zona de conforto. Venha andar comigo sobre as águas. É difícil, né, irmãos? Você vê aquela turbulência toda, você vai querer sair do barco, né? Mas quem que fez a natureza? Quem que te trouxe a existência? A palavra fala que nada sem Ele foi feito, né? Que Deus ele fez, que Jesus ele estava presente em tudo, né? Você acha? Então vamos ser inteligentes e vamos abrir mão daquilo que muitas vezes a gente acha que é seguro e não é. Mas o Senhor é que é o nosso socorro bem presente na angústia. É Ele que pode mudar a nossa sorte. Amém, amados? E nós temos que ter essa confiança. E você tem que ter essa confiança porque eles conseguiram chegar do lado de lá. Eles passaram para o outro lado e nós vamos passar. Nós vamos cumprir o nosso propósito, irmãos. Nós vamos continuar na presença do Senhor, irmãos. Nós vamos viver as promessas do Senhor. Sabe, o vento vem para te amedrontar, para tirar tuas forças. Mas nós temos o Senhor, irmãos, que nos fortalece, irmãos. Ele cuida de nós em todo o tempo, irmãos, em todo o tempo. Eu estou aqui muito feliz com Deus, muito agradecida, sabe? Porque sei que o Senhor está cuidando de tudo na minha vida, de tudo na minha casa, assim como está cuidando de tudo na sua vida e na sua casa. Só não podemos esquecer, eu tenho falado muito isso, né? Porque isso entrou no meu coração, que a oração a Deus, ela muda o nosso destino. Então ore, irmãos, tem que orar em todo o tempo, né? Eu vou até testemunhar, não vou entrar em detalhes aqui, eu já estou terminando também. Eu fui lá para Curitiba, foi maravilhoso, homens e mulheres de Deus, e teve uma pessoa que orou por mim, glória a Deus por isso, e eu queria que fosse minha filha, mas aí eu peguei a foto da minha filha, simplesmente eu mostrei a foto, irmãos, e a pessoa falou tudo, né? Tudo. E falou até que fizeram para ela magia negra. Porque eu sempre pensei assim, tudo bem, ela não estava posicionada, mas tem alguma coisa errada, né? Aí eu volto para São Paulo, aí a vida falou, mãe, vem comigo, desce comigo na quarta-feira, porque eu vou para Santos. Peguei uma carona com ela. E lá eles estão fazendo uma reunião de oração com a pastora, não sei se vocês conhecem a pastora Nete, ela é de São Vicente, uma mulher de Deus também muito usada.
E eu falei, não, eu não vou lá onde teu pai está não, porque eu gostaria de ir para participar, mas eu vou ficar aqui. Se por acaso vocês passarem por aqui, eu aceito oração aqui. Aí passaram, ela olhou para mim, ela também não sabia de nada. E eu já me abraçou, porque fazia tempo que eu não via, e já começou a falar da minha filha Maite, né? E aí ali Deus mostrou, né, que o inimigo fez uma coisa muito pesada, um negócio de sangue, para que ela desse cabo da vida dela agora nesse final de ano. Só que Deus, Ele mostra, irmãos, Deus, Ele revela, né? Ele não deixa os seus enganados. E o que eu vou ficar fazendo? Vou ficar assim, de braço cruzado? Não vou, né? Não vou. O mínimo que eu posso fazer, porque o Senhor ainda falou, né, usando a pastora Nete, é uma mulher muito abençoada, né? Até as pessoas que ainda não estão posicionadas, como por exemplo o pai das minhas filhas, pediu para ir lá, agora está pedindo para ir uma vez por mês para ela fazer oração lá, e eles se reúnem lá. Ela é uma mulher de Deus, é uma bênção e tá. Eu queria que eu mover de Deus ali na vida deles, mas por que eu estou falando isso? Porque eu também fui abençoada. Deus falou da minha filha, Deus falou o que era para fazer, né? Já estava no coração de estar orando, de estar fazendo propósito. Agora então o negócio, estou com mais força ainda em Deus para fazer, porque eu sei que tem um Deus, irmãos, que o Espírito Santo nos auxilia. Ele te auxilia no que você deve fazer. Né? Não tinha aquela situação lá que o rei queria acabar com o povo de Israel, e ali ele usava o profeta. Olha, quando o Senhor está lá no teu quarto falando, ele já sabe tudo, ele não tem nenhum traidor. O Espírito Santo vê tudo, o Espírito Santo ouve o que a gente não ouve, ele vê o que a gente não vê, e ele fala porque nós dependemos dele, mas ele não trabalha sozinho. É isso que eu quero falar para você. Ele trabalha com você, ele trabalha comigo. Nós precisamos pagar um preço de oração, porque o diabo não está brincando, não, ele quer ceifar, né? E até para a gente morrer, a gente tem que estar preparado. Tanto que da vez quando eu fui lá para Itapira, eu falei, pai, em nome de Jesus, né? Eu sei que foram as orações dos irmãos daqui, de outras igrejas, não pode acontecer isso agora, não pode. E o Senhor deu ele também, que vai continuar dando. Sabe por quê? Porque ele é fiel, não porque nós merecemos nada, não porque as meninas mereçam alguma coisa, mas é porque ele é fiel. E ele tem promessa na vida delas. E nós que somos cobertura espiritual, nós temos que estar vigiando, firme no propósito, né? Amém? Por isso que eu falo para os irmãos, né? Irmãos, olhem, irmãos, porque a vitória é nossa em nome de Jesus, né? E eu declaro, assim como o salmista declarou, eu falo, Maite, né? Ela não morrerá, mas ela viverá para ver as maravilhas do Senhor. O salmista, ele fala isso. Eu lembro na época que o pastor Papini me dava testemunho que ele tinha epilepsia, e ele deu esse testemunho. Não sei se o senhor sabe disso, seu Sivaldo. E ele falava, eu não morrerei, mas eu viverei para ver as maravilhas do Senhor. E ele foi curado, né? E ela vai ser liberta. O Lucas, como é que é o nome? Davi Luca também vai ser muito abençoado, porque o Senhor colocou. Eu quero até pedir desculpa porque eu peguei a foto, tá? Coloquei ali, mas é uma coisa que o Senhor tinha colocado e se puder continuar fazendo, se vocês permitirem, né? Irmãos, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém, amados? E os nossos inimigos, aqueles que vêm por um caminho, vão sair por 7, e eles vão ver a glória do Senhor na nossa vida. Amém, amados? Eu vou pedir para você ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia. Nós vamos terminando. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que está conosco em todo tempo. Aleluia. Não fique triste, não fique cabisbaixo, não sofra, irmãos, porque o Senhor está com você. Apenas ande sobre as águas. Só isso. Pega a fé que você tem e fala, Senhor, eu vou com tudo, eu vou na Tua força, eu vou andar sobre todo esse vento contrário, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir para o pastor Marco estar louvando para a gente terminar. Amém? Nós vamos estar terminando. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Santo é Teu nome, Pai. Obrigada, Senhor. Põe a tua vida diante do Senhor. Põe a tua dificuldade, esse vento contrário, diante do Senhor, porque só Ele pode mudar a tua sorte. Mas você precisa ter disposição para colocar tudo diante do Senhor. Aleluia. Eu quero ser um prazer para Ti. Aleluia. E me entregar de todo o coração.
Vamos estender nossas mãos assim? Que a graça de Deus, a comunhão do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém.